Vamos fazer então aqui alguma prática com os vetores. Aliás, com os arrays. Vamos salvar primeiro aqui esse arquivo como sendo x06.php. Vou fazer aqui um exemplo utilizando vetor. Aqui eu vou criar uma variável, chamar aqui de vet de vetor, e vou dizer que essa variável vet é um array. E aí aqui eu posso colocar o seguinte, vou colocar o 1 e faço assim, igual recebe, aí eu posso colocar domingo, 2 igual recebe segunda, aí eu coloco 3 igual terça, aí eu coloco 4 igual recebe quarta, e já chega, só pra gente, já chega. Então se eu quiser imprimir o vetor eu posso então aqui imprimir o seguinte, o vetor vet vet3, mandar executar esse código. Observa que imprimiu terça. Se eu colocasse aqui o 4, vai imprimir quarta. E se eu colocar aqui 5, o que acontece? Acontece que não vai imprimir nada, porque não existe o 5. Observa que eu também poderia criar, ó, aqui um índice como sendo o tipo outro. Outro igual recebe outro valor. Outro valor. Falta fechar aqui. Qual é o índice dele? É o outro. Então aqui, quando eu quero me referenciar a ele, eu então coloco a palavra outro. Executando aqui. Observa que deu outro valor. Então veja que é fácil nós utilizarmos o vetor. Você tem que lembrar o seguinte, você tem que colocar aqui o índice, e aí você pode então colocar a posição. Assim como eu também poderia colocar, fazer dessa forma aqui, ó. Vou comentar esse código, e eu posso comentar esse código usando esse comando aqui, ó. E eu poderia ter feito assim também. Vet 1 igual domingo, vet aqui vet2, vet3 e aqui vet outro igual recebe outro valor. Aqui vai receber terça e aqui vai receber segunda. Executando. Observa que ficou a mesma coisa, né? Se eu colocar aqui vet3, ó, aqui deve imprimir terça. Tá? Então você vê que eu posso, e observa também que como eu coloquei esse código aqui, ele ignorou isso aqui, ó, você pode fazer um comentário utilizando. Se você quer fazer um comentário de apenas uma linha, você utiliza barra barra. Se você quer fazer um comentário de mais de uma linha, você coloca barra asterisco, asterisco barra. Aqui você vai delimitar onde que você quer fazer esse comentário. Então aqui ele não vai entender isso como código, assim como comentário. Então veja que eu criei um vetor das duas formas. Primeira forma e da segunda forma. Vou comentar esse código aqui também. Vou deixar todos esses comandos aqui, porque ó, uma outra forma da gente utilizar vetor também, você pode trabalhar um vetor, copiar aqui esse código. Sempre o último código que eu vou colocar é o código válido, vai ser o último. Os outros vão ficar comentados. Que eu vou fazer aqui vários exemplos. Eu vou criar aqui então esse vet. Veja, esse vet, eu vou criar uma array, e ao invés de trabalhar assim, aqui eu vou criar uma variável
chamada dia. Aliás, eu vou criar um índice chamado dia, e esse índice vai receber um valor do tipo array. E esse array vai ser justamente esse valor. Isso aqui é um pouquinho mais confuso para você entender. Ó, então aqui é o seguinte. Aqui no nosso caso aqui, eu disse que 1, que é um valor inteiro, vai receber domingo, 2 e assim sucessivamente. Agora, eu estou dizendo o seguinte, que esse índice dia vai receber um outro vetor. Então, para eu ler ou para eu imprimir esse valor, eu tenho que colocar assim, índice vet. Aqui eu vou colocar no primeiro índice o nome, o dia, e no segundo índice, no caso aqui, eu vou ter que colocar, por exemplo, 2. O que vai ser impresso aqui? A segunda-feira. Só explicando de novo. Aqui eu tenho um array, o array é o vet. Aqui, esse dia é como se fosse esse campo aqui, 1, ou 2, ou 3, sucessivamente. Então, se eu quero dia, como o dia é um outro array, então, para eu me referir a dia, eu me referiria assim, dia e o índice dele. Por quê? Porque dia vai receber um vetor. Então, se eu quisesse agora aqui, eu poderia colocar, ó, então, esse array todinho aqui é só o primeiro índice desse outro array vetor. Bem aqui eu vou colocar um outro valor. Por exemplo, eu vou colocar um índice 2 e vou dizer que esse índice 2 vai receber o valor 2. Vou colocar um índice 3 e vou dizer que ele vai receber o valor 3. Veja só. Se eu quiser imprimir esse valor terça, eu tenho que referenciar dia e o índice 3, no caso aqui. Se eu quiser imprimir essa palavra 3, eu não preciso fazer isso. Basta eu fazer isso. Ó, print vet, aí colocar o número 3. Aqui eu vou colocar aqui um BR para quebrar a linha. Então veja só, o que vai ser impresso na tela? Vamos ver o que vai ser impresso. Aqui deu um erro, né? Erro na linha 20. Ah, faltou o ponto e vírgula aqui. Foi só isso que deu erro. Nosso erro está bem aqui, ó. Aqui eu coloquei aspas simples, né? Não pode ser aspas simples. Tem que ser aspa dupla. Agora deu certo. Então veja a grande diferença. Então observa que dentro de um vetor eu posso utilizar qualquer tipo de dado. No primeiro caso, dia, eu estou colocando um vetor de vetor, um array de array. Então, o dia, na verdade, é um array. Para eu encontrar essas informações, eu coloco o nome do array e o índice que ele possui. E os outros não. Assim como eu poderia colocar aqui também, ó, um outro array chamado mês. Esse mês, eu ia colocar mês, ia dizer que mês pode receber o quê? Um array. Aí eu ia dizer que poderia dizer 1 janeiro aí ia colocar 2 fevereiro, 3 março, 4 maio. Depois de março é abril, né? Abril. E aqui 5, colocar como sendo outro. Aqui, não, aqui já tem 5. Coloca aqui outro.
5 vai receber outro. Pronto. Aqui eu fecho aqui. E agora eu vou executar. Ó, então, se eu quiser imprimir a palavra março, eu colocaria como? Eu colocaria vet, colocaria aqui a palavra mês. Eu quero março, né? 3. Então, tá aí. Executando. Novamente temos um erro. Onde foi o erro? 4, abril. Ah, bem aqui. Eu coloquei foi código Delphi. Acredito que eu esqueci de fechar aqui o array. Deve ser isso. Vamos ver se é isso. Era exatamente isso. Tinha esquecido de fechar o array. Porque aqui estava faltando um parênteses. Então, veja só. Eu tenho um array. E dentro desse array, tem dois valores que também são arrays. Eu tenho o mês, né, e tenho o mês, terça e março. E assim eu poderia, inclusive, fazer aqui mais valores. Então, vai depender do que eu quero fazer. Se eu colocasse assim... Então, olha que versátil que é o array. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. Vou colocar um valor 15. Então, verifica que aqui eu coloquei o dia e eu dei um nome para ele. Então, eu disse que ele é chamado de dia. E ele tem um tipo o quê? Ele é um tipo array, né, que vai trazer um array. Coloquei um mês, também chamei de array. Acabei esses dois, eu coloquei um valor 15 qualquer. Como eu faço, então, para imprimir esse 15? Como esse 15... Eu não inicializei com nada, então o PHP automaticamente vai inicializar esse 15 com o índice 0. Ou seja, para eu imprimir aquele 15, basta eu fazer isso aqui, ó, print vet 0. Quando eu faço isso... Ó, ah, tá, faltou aqui, eu tirei aqui o... Ó, observa que eu consegui imprimir. Quer dizer, e se eu fizesse aqui, colocasse aqui 28, aqui vira 1, porque ele vai preenchendo as primeiras posições. Veja só. Então, e assim sucessivamente. Então, veja como o PHP é bastante rico nesse sentido. Se você não colocar o índice, ele automaticamente vai preenchendo o índice para você. Então, nós estamos vendo os vários exemplos de como se trabalhar com PHP. Veja, com arrays no PHP. Muito bem, agora então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou comentar esse código aqui. Nós vamos usar uma função que ela faz com que nós possamos imprimir os valores de um vetor. Eu vou deixar isso aqui, que é justamente... Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar esse vetor aqui e vou colocar aqui. Vet, aí eu vou tirar o índice, vou deixar aqui o próprio PHP se encarrega de colocar a chave, ele vai fazer isso automaticamente. Aqui eu vou pôr quinta. Aqui eu vou pôr sexta. E aqui sábado. Então eu criei aqui um vetor. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui, no caso, eu não referenciei nenhum índice, então o PHP automaticamente preenche isso aqui com índices para mim, em que o domingo é 0, o segunda 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui eu vou usar a função for. Seria assim para cada valor. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o vetor, o nosso vetor, vet, e vai converter isso aqui para um outro vetor que eu vou chamar de vetor. E aí ele vai imprimir isso para nós. Print. Vai dar um print. E vai colocar o seguinte.
hoje é vetor barra n. Aqui eu vou pôr tem toda aqui uma indentação. Vamos ver aqui como que ficou. Não sei por que motivo esse compilador ele não está pegando o barra n. Na casa, o barra n aqui na verdade era para ele quebrar uma linha, né? Não sei por que motivo ele não está fazendo isso. Mas faça na sua casa, talvez o seu browser faça. Eu sinceramente não sei dizer por que não. Mas aqui, quando você coloca o barra n, aqui na verdade, ele serve para você quebrar uma linha. Deixa eu ver aqui se com eco ele vai fazer. Não tenho certeza que não é por isso não. Tá aí. Então já que ele não quer fazer, vamos forçar então, né? Colocar então aqui um eco. Ah, pode ser aqui mesmo. Vamos pôr aqui um código HTML chamado de BR. Executar agora. Então veja, ó, hoje é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, os nossos valores. Então veja, se você precisar ler os vetores, os valores do vetor, imprimir o valor na tela, você pode usar essa função aqui, for each. Aqui a gente ainda vai estudar mais para frente, quando a gente estiver estudando laço. Aí nós vamos voltar a trabalhar com essa função. Foi só para você ver aqui como isso aqui acontece. Estudamos aqui os vetores, fizemos aqui vários exemplos, várias formas de você trabalhar com eles. Vetor também é um assunto que vai ser bastante explorado no nosso curso. Aquilo que você não entendeu, você tem a chance de entender na frente, ou então você pode parar e dar uma estudada usando procurar na internet ou coisa assim parecida. Espero então você na próxima aula.